mais um programa Educare com vocês. Vamos falar hoje sobre berçário. Sabe, mamães que têm aí os bebês pequenininhos, tem que voltar a trabalhar. Hoje a Margarete Pires, a minha convidada, vai esclarecer para vocês tudo como vocês devem procurar um berçário. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Margarete, obrigada por estar aqui. Margarete que é pedagoga, psicopedagoga. Eu que agradeço o convite. E uma especialista na questão de berçários, formação de berçaristas. Né, Margarete? Já trabalha com isso há muito tempo, já há né? mais de 7 anos eu trabalho com isso, né? Dou cursos na área de berçário, então outros cursos também na área da pedagogia, então eu estou sempre dentro das escolas. E Margarete, como essa questão do berçarista, né? Falar, o berçarista é alguém que fica lá, que vai cuidar do bebê, e não é bem assim, né? O berçarista deveria ser o mais especializado dentro da escola, porque vai lidar com a criança no início, né, da sua vida. Com certeza, no início da sua vida, que inclusive ele está em formação, né? Formação do seu, em formação da sua personalidade. Então é muito importante que esse berçarista também, ele tenha uma boa capacitação para cuidar dessas crianças, porque ele vai ter que fazer um desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais, e também físicas também dessa criança, né? Porque ele tem que estimular, ele tem que fazer com que essa criança se desenvolva, e isso ele precisa ter uma certa orientação, uma certa capacitação para poder atuar dessa forma. Então, a berçarista não cuida só do cuidar no sentido de dar alimentação, fazer dormir, né? Ou então trocar a criança, dar banho, não é só isso. Isso também faz parte, mas não só isso. A parte mais importante realmente é a parte como uma corresponsável na educação dessa criança, né, no desenvolvimento integral dessa criança. E a criança no berçário seria dos 0 até qual faixa etária? Então, hoje está do 0 aos 2 anos, porque normalmente as escolas hoje em dia, elas mudam, cada uma tem a sua nomenclatura, mas normalmente dos 2 para 3 anos já seria o antigo maternal, muitos usam como nível 1, aí depende da nomenclatura que dão, mas normalmente no berçário até 2 anos. E também existe essa importância de observar para ver se essas crianças, desde normalmente 4 meses, 6 meses que iniciam, né, no berçário, se também elas ficam junto com essas crianças de 2 anos ou se existe a faixa etária adequada para cada criança, que isso também é muito importante, né? É importante que a criança, que seja dividido nas escolas, por exemplo, de 4, 6 meses a 1 ano, depois de 1 a 2 anos, porque na realidade as necessidades são diferentes. É uma diferença enorme muito de grande, muito grande. Porque a de 1 está começando a andar e a 2 já corre para já está andando, já está explorando o mundo, né? Então é importante que seja dividido essa faixa etária para dar realmente assim uma atenção individualizada para cada criança dentro das suas necessidades. Bom, e as mães? Tem que lá o seu primeiro, vamos falar de mãe de primeira viagem aqui, que tem o segundo filho, já o segundo já tudo bem, já acostumou, já fica mais tranquila. Mãe de primeira viagem precisa deixar o filho num berçário. Qual o sentimento dessa mãe, Dona? Você também que, né, muitas vezes conversa com mães. É bem difícil, né? Porque assim, principalmente quando é a primeira criança, é aquele sentimento de culpa, né? Que eu vou ter que deixar agora o meu bebê, que eu cuidei até agora, quem vai cuidar dele? Vou deixar com uma pessoa que eu não conheço. Será que realmente vai dar continuidade naquilo que eu fiz para essa criança até hoje, né? Então é muito importante. Então, realmente existe assim uma sensação muito assim de abandono dessa mãe, que ela vai abandonar essa criança lá, mas na realidade, tudo isso aos poucos vai se adaptando, a criança vai se adaptando, a mãe também. O que é mais importante é essa mãe colocar a criança no berçário, mas que ela sinta segurança nesse berçário que ela está colocando. Por isso que é importante ela visitar vários berçários, né? Conhecer qual é a proposta pedagógica desse berçário, para ela ver se realmente essas pessoas que estão cuidando dessas crianças amam o mundo infantil, que é o mais importante, né? Que é gostar da criança, estimular essa criança, quando essa criança estiver acordada, brincar com ela, contar historinhas, musiquinhas. Tem muitas coisas que você pode fazer durante
o dia a dia da criança dentro da rotina da escola, né? Então, essa mãe, aos poucos, ela vai se adaptando e vai se acomodando, mas para isso, ela tem que sentir segurança na pessoa que está cuidando dela. Mesmo né? que ela Criança. receba indicação, de repente, de um familiar, de uma amiga, é primordial que ela visite, porque ela tem que estar lá e sentir a segurança das pessoas e do local. Com né? certeza, ela tem que sentir, você falou assim o básico realmente, ela tem que sentir se existe realmente segurança, se as pessoas que estão lá estão passando valores para essas crianças, porque hoje em dia isso está muito esquecido. Então, a pessoa que vai cuidar dessas crianças também tem que ter valores positivos, porque, como eu falei, ela vai ficar um bom tempo com essa criança, né? Muitas vezes fica até 8 horas por dia, que é o período que a mãe está trabalhando. né? Então, assim, essa pessoa que vai cuidar dessa criança, ela tem que ter bons valores para passar esses valores positivos para essa criança, porque essa criança está em formação. Então, é importante que nós olhamos bastante para que a mãe, né, principalmente, tenha esse olhar quando ela for escolher a escola para essa criança, ver as pessoas que estão cuidando delas, berçaristas, profissionais que estão cuidando, se realmente tem segurança no que estão fazendo. Bom, vamos fazer um passo a passo. Tá. Eu sou uma mãe que estou chegando numa escola. Certo. Primeira coisa é visitar o local. Visitar o local. Então, você vai visitar o local, vai observar. O que eu observo? Então, aí você vai observar. A primeira coisa que você vai observar é assim, as pessoas que estão cuidando dessa criança, tá? Então, você tem que ter esse olhar mesmo crítico para observar se essas crianças, essas berçaristas que estão cuidando dessas crianças, elas gostam do que elas fazem, se elas fazem isso por amor. Isso dá para você perceber, porque você vai perceber pelo acolhimento que ela tem com as crianças, né? Então, isso você percebe, se você fica uma meia hora, uma hora na escola, essas pessoas que estão cuidando, se elas respeitam as crianças, porque cada criança é única, cada criança tem o seu tempo, então ela vai perceber se ela está respeitando o tempo dessa criança, né? Principalmente se ela respeita, se ela é carinhosa com essa criança. Isso é o mais importante. Então, o primeiro passo é ela observar como que essas profissionais cuidam da criança, é o mais importante, né? A princípio é isso. Depois que ela já percebeu que realmente essa parte ela satisfez, né? Aí que ela vai buscar a parte de higienização, também é muito importante. Porque essa é uma outra questão, porque a criança usa fralda normalmente até 3 anos. Mais ou menos. Meu filho já tem 12 anos, já perdi um pouco. 2 anos e meio, normalmente, que costuma a retirada das fraldas. Também, como eu estaria falo, cada criança período. tem o seu tempo, né? Mas mais ou menos nessa faixa. Tem uma coisa assim, tá na época de tirar fralda, fez tanto, não aperta um botão e agora ela vai. Muito pelo contrário, depende do desenvolvimento físico dessa criança. Enquanto ela não tiver esse desenvolvimento físico já pronto para ter retirado essa fralda, para ela conseguir controlar os seus esfíncteres, para saber o momento que ela tem que segurar para chegar ao banheiro, isso é físico. Então, não adianta você querer tirar a fralda de uma criança com 11 meses se ainda não está formado isso no desenvolvimento físico dessa criança. Certo. Por isso que é importante essas berçaristas terem uma capacitação para entender também um pouco essa parte do desenvolvimento da criança. Porque, obrigatoriamente, ela não precisa ter curso de pedagogia. Não. Ou hoje já existe? Na realidade, assim, o que hoje está sendo infantil, falando né? o que eles dizem hoje, assim, que tem que ter uma professora que tenha feito pedagogia, que seja responsável pelo berçário, para administrar. Como uma supervisora. Isso. Mas as berçaristas, o ideal é elas fazerem um curso de capacitação para berçário, para elas poderem ter essas orientações que normalmente elas não têm, né? E às vezes desconhecem até. Então, através desses cursos de berçarista, ela vai conseguir essa capacitação, porque vai ter toda essa orientação. Porque o fato de você já ser mãe não te capacita de ser uma berçalista. Não, com certeza não, porque você, quando é mãe, você vai lidar com o seu filho da forma que você acha correto, né? Quando você está cuidando dos filhos dos outros, é uma outra história. Você tem que ver como que esses pais querem que essa criança seja cuidada, como que esses pais, eles têm que respeitar também a opinião dos pais. Por isso que também é importante os pais, quando vão visitar a escola e resolvem que essa criança vai ficar na escola, é muito importante os pais passarem também o que eles desejam dessa escola, a rotina que essa criança já vem vindo, para aos poucos essa criança ir entrando na rotina da escola. Porque eles são bebês, não é assim também, entrou na escola, já vai entrar na rotina, né? Tem que ter um tempo para isso. Então é importante que a família também passe, por isso que tem que ter assim, uma conversa muito transparente, muito verdadeira, né?
entre a escola e a família, para passar realmente o que a criança já está habituada, o que a criança já está acostumada, para a escola poder dar uma continuidade em tudo isso. Né? Então, é importante também essa conversa com a professora, com a coordenação da escola, para as professoras saberem como lidar com essa criança. Porque, como eu já falei, a criança é única, não dá para você tratar todos da mesma forma. Tem criança que é mais fácil, por exemplo, de dormir, outra necessita de algum outro objeto para dormir. Sim. Então, vai depender muito de cada bebê, não dá para nós generalizarmos, né? Todos vão conseguir dormir a tal hora, não. Vai depender de cada criança, de cada realidade. E aí tem que haver esse equilíbrio, então, da família. E a família também, você fala da questão dos valores, né? Eu acho tão interessante essa questão de buscar uma escola. A família, né? Os pais, ou no caso a mãe só, ou quem estiver cuidando dessa criança, né? Ela saber quais são os seus princípios e valores. Ela saber o que ela quer. Porque, de repente, ela passa para a escola toda a e exige uma coisa que ela também não sabe o que ela quer. Né? E isso acontece muito, infelizmente, hoje em dia, né? Não só no berçário, mas está acontecendo muito em educação infantil, eu tenho acompanhado muito isso na parte de consultoria, e eu tenho percebido isso, que na realidade os pais, eles delegam tudo para a escola, né? E não é assim, a parte principal do início de uma educação é da família, a família que tem que educar. A escola vai dar uma continuidade, a função da escola não é de educar essa criança, a função primordial é a família educar, e a escola vai dar uma continuidade a essa educação. Né? Mas o importante então precisa mesmo, os pais precisam saber também o que eles querem, para poder procurar a escola certa dentro do objetivo deles. Porque quem não sabe onde quer, não sabe o que quer, chegar qualquer coisa serve, né? Exatamente, não vai conseguir. E depois talvez tenha alguma coisa que não agrade também, mas fala, bom, mas né, isso não foi exigido, enfim, exatamente, tem todas essas por isso questões. Que é muito importante tudo isso. Bom, estou conversando aqui com Margarete Pires, estamos falando sobre berçários, a busca de uma nova escola. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, fique aí.